Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Hoje temos mais um capítulo, né, do nosso momento do vestibular. Vamos falar das inscrições e do vestibular da Faculdade de Medicina do ABC 2022. Quem está aqui com a gente é o professor Paulo Roberto, né, o nosso professor de matemática e também um dos diretores aqui da área de vestibulares. Oi, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Ô, Cláudio, boa tarde. Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre medicina ABC? Vamos, hoje sobre a Medicina ABC, uma faculdade de medicina particular da nossa região, né? Uma faculdade Pois bastante é. importante para nós, tá? Principalmente na vida do singular. Sim, sim. Aliás, duplamente, né? Porque a medicina ABC, junto com a Santa Casa, são as duas faculdades particulares mais antigas e tradicionais daqui de São Paulo. E segundo, particularmente aqui para nós, singular, além da proximidade da faculdade, é que é a nossa estrela guia durante toda essa pandemia. Para quem não sabe, no ano passado, quando começou o problema da pandemia, nós contratamos a Faculdade de Medicina ABC, que estabeleceu todos os protocolos de biossegurança e que estamos seguindo até hoje. Mas, E de estamos, qualquer maneira, vamos e falar aqui estamos, sobre a faculdade em si, né? E é uma das faculdades, inclusive, na hora que a gente falar sobre as chamadas, tudo, Cláudio, eu vou até justificar alguma coisa sobre o quanto ela é procurada, não apenas pela tradição, mas o quanto ela é procurada. Mas vamos lá, vamos em frente, Cláudio. vamos em frente. Por Então, eu onde diria começar? que é o nosso orgulho aqui no ABC, a nossa Sem dúvida, faculdade de medicina aí tradicional. Bom, sem dúvida. serão 135 vagas, Paulo, por Sim, campus, claro, localizado, como já dissemos aqui, o nosso orgulho, aqui em Santo André. Né? São sim. cento e Sim. trinta e cinco vagas que Aliás, é estarão. interessante, Cláudio, Oi. lembrar o seguinte: algumas pessoas confundem Fundação Santo André com a Fundação ABC. Ah, certo. Ambas se situam no mesmo lugar, quer dizer, uma em frente à outra. No mesmo, Mas na mesma quadra. a Faculdade de Medicina não é da Fundação Santo André, é da Fundação ABC. ABC. Ficam São no mesmo entidades campo, diferentes. mas separados. E É um erro muito comum. a, a Medicina ABC, durante muitos anos, oferecia apenas 100 vagas. E agora nós temos 135, que é um, 35, um aumentou um número, pouquinho. E vamos eu lembrar. diria, eu Oi, diria apetitoso. aumentou, né, 112, aumentou 35%, é um Pois é. percentual bom, né? Bom, Claudio, a inscrição, hoje as inscrições são todas pela internet. Ah, E, sim. e assim como várias, acho que a maior parte das faculdades aqui do estado de São Paulo, o exame é realizado pela VUNESP. Principalmente na área de medicina, né? Isso. E então, a VUNESP, o aluno interessado, ele tem que acessar o site da VUNESP e é só por lá que ele pode fazer a inscrição. Não tem Só. E inscrição já presencial, não tem de por 8 de e-mail, não. setembro a 8 de Tem, novembro tem aqui. 2 meses aí. Né? Nós Nós- estamos aqui no início de setembro ainda, antes do dia 15 de setembro, nós temos dois meses, até dia 8 de novembro. Novembro. O que o candidato vai fazer? Ele Bom, vai primeiro, pegar, vai acessar, ele vai preencher todos os dados. Até gostaria que você falasse um pouco, daqui a pouco, sobre esse preenchimento. Depois que ele preencher tudo e ele mandar, vai ser emitido um boleto. Vai ser emitido um boleto nesse valor aí de R$ 300. Aí perfeito. sempre alguém vai perguntar, professor, tem isenção de taxa? Não. Na Não. medicina ABC não tem isenção de taxa. E esse valor tem que ser pago até o dia 9 de novembro. Dá uma olhada, o prazo é dia 8. Quem não pagar até dia 9 está eliminado. Não adianta ter feito a inscrição lá bonitinho. Não, mas eu fiz a inscrição. Não, está eliminado. Tem que pagar até o dia 9. Ok?
E é importante sempre lembrar, não deixa para a última hora, né? Tem 2 meses aí para fazer, não custa Sim, nada fazer um pouco antes do dia 8 de sim, novembro. sim. Tem um detalhe interessante, Cláudio, Oi. que a faculdade permite você ver se deu tudo certo. Então, 2 dias que você pagou, você pode entrar no site e vai olhar se seu nome está lá bonitinho. Se Já por está com acaso ok. seu nome não estiver lá, você tem um telefone aí no edital, o aluno entra no edital, tem um telefone, é o Disque Vunesp. E aí o aluno reclama lá, ou vê eventuais dúvidas que É surgiram. que às vezes o banco, né, não se atrapalha, Isso, é meio confuso. Né? isso, Não isso. pode confiar em ninguém, tem que ir até o Não, fim, não, não. no excesso de Muita verificações. responsabilidade, né? É lógico, Ó, é melhor conferir tudo bonitinho. tranquilo. Claudio, eu falei, Oi. eu tenho alguns detalhes a respeito da inscrição. É muito importante alguns detalhes da inscrição. Cuidado no preenchimento dos dados pessoais, né? Principalmente números de documentos, né? Porque são eles que serão usados no futuro para conferir a presença do candidato no dia da prova, a presença no dia da matrícula, aprovado. Então, é muito importante isso. Segundo detalhe, as formas de comunicação que o candidato vai deixar para a faculdade entrar em contato com ele. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, são várias listas, né, após a primeira chamada. E a faculdade, como que vai entrar em contato com o candidato? Só tem um jeito: o celular, os telefones que ele deixou, o e-mail que ele deixou. Então, precisa não ter medo, colocar todas as informações possíveis, porque, né, a faculdade vai procurá-lo e ele precisa ser achado, né? Ou às vezes até no caso que nós comentamos agora, tem um erro aí, uma confusão na inscrição, um dado que não ficou claro. É como que a comunicação é pela ficha de inscrição, não tem a menor dúvida. Você já Outra, pensou que tragédia você sim, perder a vaga porque não deu te o achar, e-mail errado? não Depois te achar, descobre. A faculdade exatamente. fala, mas eu te chamei, você não respondeu, né? Mandei recado, então precisa tomar muito cuidado com isso, é muito importante. Outro cuidado também na inscrição é que quando termina, né, finaliza o preenchimento de todas as informações lá, é preciso enviar cópia de documentos, né, do RG, do CPF, é preciso enviar isso. E já está até definido lá no site da VUNESP, lá na área do candidato, ele vai poder fazer, né, o upload desses documentos. Então, isso é importante, porque isso define a sua inscrição. Né? Não é só pagar. Tá? Pagar é importante? Claro, né? Não tem a menor dúvida. Mas o envio da documentação também é importante. Ok, vamos lá. Paulo, Ironicamente, né, embora a Faculdade de Medicina do ABC esteja na cidade de Santo André, todo mundo vai achar, bom, a lógica é que o exame é em Santo André. Não, o exame é apenas em São Paulo. Apenas em São Paulo. já fazem alguns Ironicamente, anos. já há alguns anos tem acontecido isso. Aí É. resta ao aluno rezar, mas rezar bastante, rezar fervorosamente, para não ser um lugar muito distante. Né? É. Já pensou? Você faz a inscrição, é São Paulo, mas São Paulo é muito grande. Aí você cai lá em Pirituba, né? Tem que Nossa. sair de casa 2 horas antes, tal, né? Tem sido Precisa aí tomar pela cuidado. Vila Mariana, nos últimos anos tem sido no eixo Paraíso, Vila Isso. Mariana, Tem sido perto para nós, é, né? Mas mais ou menos perto, né? Seria bem mais não é tão perto, longe quanto você seria diz. bem mais perto se fosse aqui da Aqui, cidade né? Aqui paulista. infelizmente, eu também sempre fui a favor que Um dos deveria ter um. motivos é que considerável parte, a maior parte dos candidatos são candidatos da cidade de São Paulo. Sim, isso. Conforme eu disse no começo, junto com a Santa Casa, é a primeira opção do aluno depois das públicas, depois da Exatamente. Pinheiros,
depois da Unifesp. É a primeira opção dos alunos. Então, são muitos candidatos de São Paulo. Por isso que acho que eles fazem isso daí. E já que eu falei em Pinheiros, em Unifesp, aqui, pode virar até a imagem, Cláudio, nós não temos aquele negócio de ampla concorrência, de EP, escola pública, PPI. Não tem nada desse tema. Muitas vezes o aluno chega e fala, mas eu vou concorrer, tal, eu fiz escola pública. Aqui não tem. São 135 vagas sendo oferecidas e disputadas por todo mundo igualmente, democraticamente. Seja escola pública, seja o chamado PPI, né? A Exatamente. etnia, não, só é para todo mundo, Exatamente. concorre de forma igual. Bom, falou em tudo é concorrer, resolvido, as tais vagas que eu falei, tudo é resolvido através do vestibular. Do vestibular. Provas. Que, na verdade, no caso da medicina ABC, é uma prova em um único dia. Diga aí, Cláudio, como que são as coisas. Precisa tomar muito cuidado com isso, olha. É fase única, um único dia, já está definido, é dia 4 de dezembro, um belo sábado, né? Serão, vamos dizer assim, né? Fase única, vamos dizer duas provas. Uma prova de conhecimentos gerais, 80 testes, né? E uma prova de redação. E a duração também já está definida, de 5 horas, das 14 às 19 horas. Então, o candidato precisa ficar atento, porque todo jogo é num momento só, né? Não dá para falar, hoje eu não fui muito bem, mas amanhã eu me recupero. Não, o jogo é nessa tarde toda, 5 horas de jogo, e tem que definir tudo aí. É muito, muito, muito complicado. Então, permita-me um comentário. São 5 horas direto. 5 horas direto. Embora sejam duas provas, uma teste, outra, mas são 5 horas direto. Ou seja, mais uma vez se evidencia que a necessidade do candidato treinar muito, mas muito, muito mesmo, a resistência dele de conseguir produzir durante 5 horas. É quase que humanamente impossível. Vão se sair melhor aqueles que resistirem mais. É como no esporte, você vai disputar uma Olimpíada e você treina durante anos, seguidamente, para naquele dia você conseguir se sair melhor. Então, volto a insistir com toda a nossa moçada aí. Treinem. Conhecimento é importante, mas treinar, fazer prova, treinar, se autoconhecer, saber o horário que deve impor, seus intervalos, quando dá fome, quando dá sede, quando é que dá cãibra mental, é muito, muito importante. Ele tem que saber balancear, né? Conhecimento com rendimento, né? As duas coisas têm que crescer juntas. Né? A gente aquele famoso exemplo que a gente dá, né? O cara pagou a taxa, e que não é fácil, né? Quanto que era a taxa mesmo? R$300. 300. Ele comprou o aluguel de uma cadeira por 5 horas. Exatamente. Não dele vem a cadeira. devolver o Ninguém tira ele de lá. A medicina ABC fala o seguinte, você tem direito a, durante 5 horas, sentar lá e fazer o seu melhor. E não, mas eu só usei meia hora de prova. O problema é seu. O problema é seu. Exatamente. Né? Então, não vamos jogar dinheiro pela janela e vamos produzir o máximo possível nessas 5 horas. Agora, Paulo, aí na medicina ABC, esse rapaz que você, ou essa rapariga que você citou, que só usou meia hora, ele pode ter problema, né? Que com meia hora, essa é uma prova que tem limites mínimos aí. Tem ou não tem? Sim. Tem 35% da prova, das duas provas, a pessoa tem que acertar, né? Então, essa prova de conhecimentos gerais são testes. Na verdade, são 80 testes. 80 testes
cada teste valendo 1 ponto, cada questão acertada, 1 ponto. Tem que, no mínimo, acertar 28 pontos, senão está eliminado. Só uma curiosidade, Paulo, quantas questões da língua portuguesa tem nessas 80? 20. 20. Meu 1 Deus. quarto da prova, língua portuguesa. Uhum. Depois, 10 de matemática, 10 de física, 10 de química, depois 8 de inglês, 6 de história, 6 de geografia. Mas, então, língua portuguesa pesa bastante, hein? E vamos ver mais aí. Veja que redação, 20 pontos. Ao todo, são 100 pontos máximos possível. Tem um mínimo também de 7 pontos. Se você somar os 20 pontos dos testes de língua portuguesa com os mais 20 pontos possíveis de redação, então 40 pontos em 100 estão em português. Perfeito. Aquela clássica pergunta, Cláudio, que eu acho que você vai responder pela milionésima, octogésima. Qual é a matéria mais importante para passar no vestibular? Língua portuguesa, com redação. Língua portuguesa. E tem tanta Pacote. gente que acha que não precisa estudar tanto português. 40%. Quer entrar na medicina ABC? 40% é português. E 10% E mais, é biologia. Mais, hein? Quando empatar, os tá candidatos certo. empatam. O Paulo e o Cláudio empataram. Sabe o que vai desempatar? Língua portuguesa de novo. Por isso que e olha, e isso se repete em praticamente todos os outros vestibulares, sejam particulares, sejam públicas, né? Exatamente. Não é privilégio aqui, não. Isso não é privilégio aqui, não. Exatamente. Então, é muito importante ficar atento a isso. Agora, Bom, Paulo, nós vamos ter um novo vídeo, né, Cláudio? Aí na época um pouquinho antes da prova. Sim, aí a gente fala um pouquinho de como se comportar com esses 80 testes, essa redação, tudo junto, tudo misturado, né? Aí nós vamos ter, né? Porque aí cada vestibular tem uma característica, um tipo de prova. Então nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada uma, né? Como se comportar. De qualquer maneira, a gente recomenda aos alunos que, independentemente do andamento do estudo, que já comecem a consultar provas anteriores. Sim, é muito bom. Para ir se familiarizando com o estilo de prova que é exigido. Não é tanto pelo conteúdo de anteriores, mas é pelo estilo, né? Como é que vem as questões de gramática, as questões de matemática, né? Porque tem mais ou menos um padrão. Esse é um conselho que vale aí para praticamente todos os vestibulares. Sim, normalmente, cada faculdade tem um estilo, tem uma cara, tem uma personalidade a prova. Exatamente. Então, o aluno chegando lá, já encontrando algo que ele conhece, que não é estranho, que lhe é familiar, emocionalmente, psicologicamente, ajuda. E agora, Paulo, uma pergunta que sempre fazem, né? Porque isso acaba sendo nas públicas, né? É muito importante, muito falado. Tem nota de corte aqui na Medicina ABC? Não tem nota de corte. A nota de corte, normalmente até a gente usa a palavra, inicialmente, nota de corte seria a nota para passar de primeira para a segunda fase. Exatamente. Mas hoje já se usa a nota de corte como se a média necessária. De aprovação. Aí entra um detalhe, Cláudio, coloca aí na tela aí as chamadas. O pessoal fez a prova no dia 4. A primeira lista vai sair no dia 23 de dezembro. O pessoal fica esperto que já estão vestidos de belo presente de Papai Noel, né? Passei na Medicina ABC. A partir daí, tem um prazo lá de matrícula. Aí, Cláudio, pode colocar as demais datas. 7, 14, 21, 28, toda sexta-feira tem uma lista. E essas listas, a nossa experiência diz que elas vão longe. Elas vão a 12ª,
você colocou aí, É às vezes décima até segunda eu mais. coloquei porque é oficial do edital, mas Sim, com sim, ou certeza mais. continua. Com Então, certeza algum continua. aluno mais desavisado fala, pô, mas essa faculdade, então, não é tão procurada assim por ter tanta lista. Não, muito pelo contrário. É pelo fato dela ser procurada. Conforme eu Uhum. disse há pouco, todo mundo que mora em São Paulo, as duas primeiras opções de particulares são Medicina ABC Santa e Casa. Santa Casa. Muito bem. Com isso, considerável parcela dos alunos que vão ser chamados na primeira chamada, no dia 23 de dezembro, depois eles vão passar na Pinheiros, na Unicamp, na Unesp. Aí eles abrem vaga. E então começa a rodar. Muitos são as mesmas pessoas que passam em 3, 4 vestibulares. E cada vez que tem uma lista chamada e o cara sai daqui, vai para uma faculdade que lhe é mais conveniente, muitas vezes pela tradição ou pelo preço, que a pública você não paga, os cursos de medicina são caros, o que vai acontecer? Vai rodando, vai rodando, vai Vai rodando. rodando. Vai rodando. Nos tempos das 100 vagas que eu falei, a gente fazia uma conta boba, Cláudio. Você deve Uhum. lembrar. O aluno perguntava até que número vai ser chamado. Multiplica por 3. Se são É, 100 vagas, um pouquinho mais de 300 alunos vão ser chamados. chamados. É mais 300 e ou pouco. menos é um número meio mágico, mas é E como a interessante. gente sempre fala, o aluno está ali fazendo cursinho, se preparando, ele quer estudar na faculdade. Não interessa, por uma questão de orgulho, se ele passou na primeira, na segunda, ou no último lugar da última lista, porque depois de 3 dias ele está sentado do lado do primeiro colocado. Sim, e amigo Então, dele e vão estudar juntos. todo mundo está na jornada. Alguns alunos desanimam, não passei na primeira lista. E daí? Mas É. você talvez passe na sétima, oitava, e depois, quando você estiver estudando lá, ou for um profissional, ninguém vai lembrar disso, ninguém vai querer saber disso. E aqui, Paulo, vale a pena reforçar aquilo que nós falamos no começo, né? Que você vê, até a 12ª chamada já tem data pré-fixada. É só olhar o edital, tá lá, como você disse, 7, 14, Muito bem 21, lembrado. 28, né? Agora, depois da 12ª, não temos mais chamada em data oficial. Então, o que eles vão fazer? Tem uma vaga, 2 vagas, vão olhar na lista. É o Paulo o próximo. Liga para o Paulo. Né? Viu, E vão ligar Cláudio? para o Paulo. O Paulo não Salve. atende. Então liga para o Cláudio, que é o próximo. O Cláudio não atende. Liga para o Joãozinho. E assim, então é aí que entra aquela grande detalhe. Deixar a sua comunicação direitinho, porque eles vão te procurar na 13ª, 14ª, sem oficial, sem data. É ligar. Liga de madrugada, liga de domingo à noite. Vão ligar, vão ligar. Eles não vão ficar com vaga em aberto. Né? Eles vão colocar os Então, 135 nós alunos lá. vamos falar isso no outro vídeo, mas, se não me engano, ali no edital, que a partir da 7ª chamada, você tem que manifestar interesse para continuar. Sim, É o sistema que tem sido usado em outros também. se Se eu não me você não engano, colar sétima e e falar 11ª. quero disputar, eles eliminam você. Mas isso é uma outra história que fica para. São 2 vezes. Isso é um cuidado muito grande que eles têm. Bom, Paulo, acho que, né, devemos, né, parar por aqui. Desejar boa inscrição. Boa inscrição, e eu pus boa prova, porque, né, é um hábito de professor. O professor se preocupa sempre com a prova, embora a Beleza. inscrição, claro, né, tá. Mas já deixo aqui de coração a todos uma boa inscrição e uma boa prova, nem, né, seja lá o vestibular que for fazer. E caso tenha alguma dúvida, queira nos procurar, estou deixando aí o nosso e-mail aqui pedagógico do Singular, para fazer o contato, ou então os telefones da unidade de Santo André, São Bernardo, inclusive com WhatsApp, pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp e nós vamos responder, seja nosso aluno, seja não nosso aluno, fique à vontade. Endosso as palavras do Cláudio e
bons estudos e vamos lá passar a vestibular. Sim, Muito isso é obrigado. importante. Paulo, obrigado a Tchau, todos Paulo. e vamos lá. Até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau.